150 dias de Salmos comigo, dia 106. Em Salmo 106, vai nos dizer: Louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, pois a sua misericórdia dura para sempre. Quem pode contar os seus feitos poderosos do Senhor? Quem poderá anunciar todos os seus louvores? Abençoados são os que guardam o juízo e o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembre-te de mim, ó Senhor, com o teu favor para com o teu povo. Ó, visita-me com a tua salvação, para que eu veja os bens de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria da tua nação, para que eu me glorie com a tua herança. Nós pecamos como os nossos pais. Nós cometemos a iniquidade. Nós nos comportamos impiamente. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no mar vermelho. Mesmo assim, ele nos salvou por causa do seu nome, para que fizesse o seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o mar vermelho, e este secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. E ele os salvou da mão daquele que os odiava, e os resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos, nem um só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. Eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram seu conselho, mas cobiçaram excessivamente no deserto e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou uma grisa às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a companhia de Abirão. E de o fogo se acendeu a sua companhia, a chama queimou os perversos. Eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria. Não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha para desviar a sua ira, para ele não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra, mas murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles, para os derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-los pelas terras. Eles também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, eles os provocaram a ira com as suas invenções, e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isso lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. Eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu mal a Moisés, porque provaram o seu espírito, de modo que ele falou imprudentemente com os seus lábios. Eles não destruíram as nações em relação a quem o Senhor lhes ordenara, mas misturaram-se aos pagãos, e aprenderam as suas obras, e serviram aos seus ídolos, os quais eram uma armadilha. Sim, eles sacrificaram os seus filhos e as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, até mesmo o sangue de seus filhos e de suas filhas, os quais sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi poluída com sangue. Assim, eles se contaminaram com as suas próprias obras e se prostituíram com as suas próprias invenções. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo, de tal modo que ele abominou a sua própria herança. E ele os entregou nas mãos dos pagãos. E aqueles que os odiavam passaram a governá-los. E os seus inimigos também os oprimiram e foram trazidos à submissão debaixo das suas mãos. Muitas vezes ele os livrou, mas o provocavam com seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Todavia, ele atendeu à sua aflição, quando ele ouviu o seu clamor. E ele lembrou-se do seu pacto e se arrependeu segundo a multidão das suas misericórdias. Ele também fez com que tivessem misericórdia deles aqueles que os levaram cativos. Salva-nos, ó Senhor, nosso Deus, e nos recolhe-nos do meio dos pagãos, para que demos graças ao teu nome santo e triunfemos do seu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Que com esse salmo nós possamos aprender a confiar e a louvar a único Senhor, a dar a graça a único Senhor, e que nós não venhamos nos prostituir como muitos aqui no deserto, muitos aqui no Egito, em Canaã, fez com o Senhor. Isso levou o nosso Deus a se arrepender. E quando se diz se arrepender aqui na Bíblia, nos diz se entristeceu. Que nós não venhamos deixar as nossas emoções dominar as nossas ações. Que você não faça como o povo fez aqui, que mesmo tendo experiência com Deus, provocou a sua ira. Seja um filho, seja uma filha, que confie plenamente no Pai e só a Ele renda graças. Que Deus te abençoe.